E aí pessoal, boa noite, bom dia na verdade, né? Boa noite pra mim que tô gravando a aula de madrugada, praticamente, 3 horas da manhã, mentira. Na verdade a gente vai falar hoje sobre um assunto bastante tranquilo, que muita gente tem dificuldade, que são os fusos horários, gente. Quando nós falamos sobre os fusos horários, a gente tem que entender que tem relação com a longitude. Tá? A gente está falando sobre as linhas de longitude, o meridiano de Greenwich e todas as outras linhas verticais do planeta Terra. Tá? Bom, primeiro de tudo, né, o que é? É um sistema de contagem de horas que a gente tem no planeta Terra, certo? Se nós temos 24 horas durante o nosso dia, significa que tem alguma ferramenta que vai contar essas horas, o passar das horas, porque aqui agora é um horário, nos Estados Unidos é mais cedo, no Japão é mais tarde, ou muitas vezes até dias diferentes. E para a gente entender esse sistema de cálculo do fuso horário, ele é bastante tranquilo, tá? É só a gente lembrar das aulas de geometria, né? O sistema de horas nosso é de 24 horas, certo? E a circunferência, que o planeta Terra é uma circunferência, tem 360 graus, como a gente pode observar aqui nesta imagem, certo? Se o planeta Terra ele tem 360 graus, é só a gente dividir 360 graus da esfericidade da Terra e dividirmos pelo número de horas do dia, dividir por 24. Então, para a gente saber certinho como que funciona o esquema de fuso horário, é muito simples. 365 dividido por 24. A gente vai ter 15 graus como resultado. Então, significa que a cada 15 graus que nós nos deslocamos a leste ou a oeste do planeta Terra, a gente tem uma hora a mais ou a menos. E é bastante simples para a gente entender. Se eu tenho um deslocamento no sentido leste para a direita, a gente vai ter horas aumentadas. Se eu me desloco no sentido oeste, eu reduzo horas. Eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai ficar muito simples de ser visto, tá? Que vai facilitar bastante para a gente. Nessa imagem que vocês estão observando, eu tenho aqui, né, o meridiano de Greenwich, certo? No centro da linha, né, que é o meridiano inicial. Greenwich sempre vai ser o nosso meridiano central. Então, a partir de Greenwich, a gente tem dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, certo? O que vai acabar acontecendo é que sempre que a gente parte de um ponto e vai para o oeste, a gente vai sempre reduzir as horas. Então eu tenho horas a menos, certo? Tanto é que eu utilizo aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, porque a nossa referência é sempre o meridiano de Greenwich. E a leste eu sempre vou aumentar as horas. Mais 1, mais 2, mais 3. E percebam que a cada 15 graus eu tenho o aumento de 1 hora. Entra naquela continha que a gente acabou de fazer, que a cada 15 graus nós temos 1 hora a mais se for para leste ou 1 hora a menos se for para oeste. Então é um padrãozinho. Se eu estou saindo e estou me deslocando para o oeste, eu sempre vou reduzir horas. Se eu estou saindo de um lugar e estou me deslocando para leste, eu sempre vou aumentar, eu sempre vou somar as horas. Ok? Para a gente fazer aqui um exercíciozinho bastante rápido, bastante simples. Ó, a cidade X está na longitude 45 graus oeste. Então, eu estou saindo de oeste e a cidade Y situa-se a 75 graus leste. Estou indo para leste. Então, significa que eu estou saindo de oeste e vou para leste. Se eu estou indo para leste, eu aumento as minhas horas, tá? Quando na cidade X forem 13 horas, que horário teremos na cidade Y? Para calcular isso daí é muito simples. É só eu fazer a soma, né, dos fusos horários
para eu calcular, para chegar no resultado, né? Para eu saber qual que é a hora na cidade Y. Então, se na cidade X são 13 horas, qual que é a hora na cidade Y? Primeiro de tudo, para calcular um exercício de fuso horário, eu tenho que calcular a diferença dos fusos. Eu preciso saber qual que é o fuso do início e qual que é o fuso do meu destino. Qual que é a diferença? 45 oeste, 75 leste. A diferença são 8 fusos. 3 fusos oeste, né? 45, 30, 45 para 31, de 30 para 15, 2, de 15 para 03. Então, tenho 3 fusos até o meridiano de Greenwich. E depois eu tenho mais 5 fusos, 015, 1530, 3045, 4560, 6075. 5 fusos leste. Então, o total são 8 fusos, 8 horas. Se na cidade X são 13 horas, na cidade Y serão 13 horas mais 8. E o resultado é 21 horas. Lembrando outra coisinha. Para calcular o fuso horário, é muito importante que a gente sempre utilize as 24 horas. Né? Porque eu falo, é 10 horas no lugar. É 10 horas da manhã ou 10 horas da noite. Então, para evitar problemas, é importante que a gente fale que este fuso horário está nas 24 horas, tá? Sempre o cálculo de 24 horas, ok? Um macetezinho para calcular fuso horário, mas não é macete, né? Se a cidade está numa longitude que é múltipla de 15, é só dividir, né, este número por 15 e a gente vai ter a diferença de fusos. Por exemplo, 30 dividido por 15 é 2, então são 2 fusos. 45 dividido por 15, 3, são 3 fusos. E assim vai, certo? Outra coisinha, tá? Deixa eu voltar aqui. Sempre que a gente fala de Greenwich, oeste são fusos negativos porque são horas a menos. Leste são fusos positivos porque são horas a mais. Ok? Bom, sobre o meridiano de Greenwich, né? Ele está no centro do seu fuso, ou seja, o primeiro fuso, que é o meridiano de Greenwich, ele vai ser de 0, 7 graus e 30 leste, 7 graus e 30 oeste. Só para ferrar a nossa vida aqui. Mas a gente sempre acaba utilizando um padrãozinho de 15 a 0 e de 0 a 15 para ser o primeiro fuso, tá? Fique tranquilo que isso daí é de buenas. Quando for um exercício, ele vai considerar isso daí. Mas no padrãozinho a gente usa sempre de 0 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45. Fica tranquilex, porque o exercício dele avisa os fusos. Sobre outra coisa, parece algo que funde a cabeça das pessoas, mas não tem nada demais, que é a linha internacional da data. A linha internacional da data é o ponto oposto ao meridiano de Greenwich, né? Ele é conhecido como antimeridiano, tá? É literalmente o oposto, né? Eu tenho o meridiano de Greenwich de um lado, do outro lado eu tenho a LID, a linha internacional da data. É meio óbvio, né? A Terra ela é esférica, então eu tenho o meridiano de Greenwich de um lado e de outro eu tenho a linha internacional da data. E qual que é o grande chance? O grande chance é que se a gente cruza essa linha da data, a gente muda de dia. Se a gente se movimentar, certo? No sentido contrário ao da rotação terrestre, a gente vai adiantar um dia. Se a gente se movimentar, né, for no movimento de rotação terrestre, a gente subtrairá um dia. Ou seja, eu tenho aqui, né, eu tenho a Rússia e o Alasca aqui, Estados Unidos. Então, se eu sair dos Estados Unidos e vir para a Rússia, eu aumento um dia, porque a diferença de horas entre essas duas regiões é de 24 horas. Elas estão coladinhas, né, uma nas outras, certo? Então, aqui é domingo e aqui vai ser um dia a mais, segunda-feira. E se eu sair da Rússia e for para o Alasca, vai ser o oposto. Eu vou, entre aspas, né, voltar no tempo. Saio da segunda-feira, aí eu vou para essa região e eu volto um dia, certo? Então, o fuso que se tem a LID, a gente sempre vai ter a mesma hora, só que com 24 horas de diferença. A gente tem aqui na fronteira, né, entre Rússia e os Estados Unidos, duas ilhas. Elas são as ilhas conhecidas como Ilha do Ontem e Ilha do Hoje, Ilha do Amanhã.
Enfim, é porque elas estão separadas por 200, 300 metros de distância uma da outra, mas na realidade elas estão separadas por 24 horas de diferença. Nos Estados Unidos, por exemplo, é domingo e no lado russo vai ser na segunda-feira. Ok? Parece confuso, mas imagina uma pista de Fórmula 1. Tem um início, tem um final. A Terra tem 24 horas, é o início e é o final. Então, a partir dali para essa regiãozinha que é o oeste, a gente vai, né, reduzir 1 hora, certo? Quando a gente cruza para cá, nesse sentido, no extremo leste, a gente vai aumentar 1 dia, ok? Sobre os fusos horários brasileiros, o Brasil possui 4 fusos, tá? É o fuso sempre em relação ao meridiano de Greenwich. É o fuso -2, que são as ilhas oceânicas que a gente observa aqui. O fuso -3, que pega a maior parte do Brasil, que é o horário oficial de Brasília. O fuso -4, que é o fuso amazônico. E o fuso -5, que é o fuso do Acre e do extremo oeste do Amazonas. Tá? Então o Brasil, devido à sua grande extensão, né, no sentido leste-oeste, ele vai apresentar 4 fusos horários. Fuso -2, Ilhas Oceânicas, fuso -3, horário oficial de Brasília, fuso -4, Manaus e fuso -5, o Acre. Significa que quem mora no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, está 1 hora a menos de quem mora aqui em São Paulo. E nós estamos 1 hora a menos de quem vive em Fernando de Noronha, por exemplo. Tá? Então, se um evento está programado às 19 horas no horário de Brasília, vai começar às 18 horas no horário amazônico e às 17 horas no horário do Acre. Só que nas Ilhas Oceânicas será 20 horas. Vai ser 1 hora a mais. Tudo bem? O horário de verão, né? Quando a gente fala sobre o horário de verão, é o adiantamento do relógio 1 hora durante os meses de finais de primavera e durante praticamente todo o verão. Tá? O objetivo principal dos países que adotam o horário de verão, e no Brasil foi cancelado a partir agora de 2019 e 2020, é a redução do consumo de energia elétrica. Como o dia dura mais do que a noite, né, a gente vai ter mais horário de iluminação solar. Ou seja, a gente vai ter, né, redução no custo do uso de luz elétrica. Tá? Embora no Brasil essa economia seja pequena, ela era adotada e esse ano foi abolido, tá, o horário de verão. Normalmente os países que mais usam horário de verão são os países que estão mais no extremo do planeta, né, nas latitudes mais altas, porque lá durante o verão o dia vai ter 14, 15 horas ou até mais. Então você acrescenta 1 hora durante o dia para a economia de energia. Ok? Pessoal, fusos horários é super tranquilo. Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios junto com os slides, junto com essa videoaula, e eu gostaria que vocês resolvessem e eu envio o gabarito para vocês em sequência. Ok? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Tchau! Estamos finalizando a apostila. Aleluia! Fui! Tchau!